ouvindo? Então tá bom. Então tá bom. Obrigado ao Ministério de Louvor. Voltamos. Aprove ao Senhor, né, permitir que a gente estivesse aqui hoje, mesmo com a voz meio atrapalhada, mas para ministrar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para a igreja. E é muito bom quando a gente percebe que Deus ele tem falado conosco, né? A gente está sensível à voz de Deus, porque a gente está vivendo uma campanha, né, no Culto Fé que fala sobre perseverança. E quantos de nós, né, se não todos nós, não precisamos ser perseverantes, né? Como é difícil ser perseverante, né? Como é difícil ser constante naquilo que a gente se propõe a fazer, como é difícil ser disciplinado nas coisas, né? Isso custa muito. E a nossa campanha vem falando sobre essa perseverança. E quando eu me debrucei sobre a palavra de Deus para estudar sobre isso, né? Sobre como ser perseverante, como ser constante naquilo que a gente faz, né? E aí Deus ele começa a ministrar o nosso coração, ele começa a falar através da nossa vida, através de exemplos que a gente vive diariamente, e aí ele vai mostrando para a gente, ó, não é desse jeito, tá vendo essa situação que tu está vivendo hoje? Espera mais um pouco, mantém firme aí, não sai do propósito não, a gente está quase chegando, né? E aí a gente começa a reclamar, poxa, mas está difícil, está doendo, está isso, está aquilo. E aí Deus ele vai se colocando diante de nós e dizendo, não, meu filho, mas eu sei de tudo isso, mas continua, não para não, porque a colheita ela está logo ali na frente. E aí o texto que veio ao meu coração está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, o versículo 9. É só um versículo que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Presta bem atenção, eu vou ler de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É curioso ler esse texto porque ele vem carregado de uma promessa, mas de uma obrigação, de um contraponto. Ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, independente daquilo que aconteça, continua fazendo bem. Não importa o que aconteça, as pessoas te pisaram, as pessoas te machucaram, as pessoas te menosprezaram, não importa, continua fazendo bem. Por quê? Porque a seu tempo, não é no seu tempo, não é isso que a palavra está dizendo, não é no tempo que eu quero, mas a seu tempo você vai colher, vai haver uma colheita. Porém, para haver esta colheita, você não pode parar. Precisa de perseverar, precisa continuar fazendo o bem. E é muito difícil, porque na maioria das vezes a gente acha que o grande perigo disso está exatamente nas grandes tentações, nos grandes desafios, né, nas grandes tribulações, né, naqueles ataques pessoais. Não é nisso que está o problema. Não é nisso. Paulo ele vem revelar para a gente que o inimigo ele é muito mais sutil do que isso. Satanás ele sabe aquilo que nos incomoda, aquilo que tira o nosso sossego, aquilo que tira a nossa paz. E se ele não sabe, porque ele não é onisciente, a gente tem que cuidar para não dar ferramentas para ele. Tem que cuidar, porque Satanás ele não é como Deus, ele não é onisciente. Ele age sutilmente, mas ele age na legalidade que nós damos a ele.
Vou dar um exemplo bem clássico. Para nós homens, a gente diz assim: eu prefiro que dê um soco na minha cara, mas não mexe com a minha família. Não é assim que a gente fala? A gente verbaliza isso. Quem é que ouviu isso? Satanás. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai dar um soco na minha cara? Não, ele vai tocar na minha família. Porque ele sabe agora que se tocar na família do Leandro, o Leandro surta. O Leandro deixa até de ser crente. E aí ele vai tocar na família. Por quê? Porque a gente está dando brecha. A gente está verbalizando algo que a gente não deveria verbalizar. E parece uma besteira, né? Que para nós homens isso é normal. Teoricamente, é normal a gente falar um negócio desse. Né? Não, que recaia tudo sobre mim, não na minha família. Porque se alguém fizer alguma coisa contra a minha família, eu viro bicho. Então tu vai virar bicho, porque é lá que ele vai querer tocar. É lá que ele vai tentar. É lá que ele vai fazer. Não pode, eu não posso passar dificuldade financeira. Porque se eu passar dificuldade financeira, minha vida vira um negócio. Aonde que vocês acham que ele vai tocar? É lá. Por quê? Porque a gente está dando legalidade. Então ele é sutil. E aí ele começa a agir através do cansaço espiritual. Como que se dá o cansaço espiritual? Né? O texto de Paulo, ele não está dizendo para a gente não pecar. Ele não está dizendo para que a gente não faça coisas erradas. Ele está dizendo, não canseis. Não canse de fazer o bem. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele sabe que eu estendo a mão para um e sou rejeitado. Estendo a mão para outro e sou ignorado. Estendo a mão para outro e sou rejeitado. Ele sabe disso, Paulo sabe. Para quantas pessoas, de quantas pessoas Paulo não foi rejeitado? Por quantas pessoas ele não foi rejeitado? Quantas vezes ele tentou estender a mão e não foi dado ouvidos àquilo que Paulo estava falando? Leiam as cartas de Paulo, que a gente vai ver isso. Ele fundou várias igrejas, ele abriu várias igrejas ao redor do mundo. E as igrejas, aí vai lá e vai ler as epístolas a Coríntios. Os caras botaram para quebrar na igreja. Tinha adultério, tinha incesto na igreja, tinha um monte de coisa que nada do que Paulo tinha ensinado. E aí Paulo tem que voltar lá escrevendo cartas de repreensões à igreja de Corinto. Por quê? Porque ele estendia a mão, ele levou até lá o seu conhecimento, tudo que ele viveu diante de Deus e tal, para tentar ensinar, e a igreja rejeitava o ensino de Paulo. E aí ele precisava voltar escrevendo cartas à igreja. E assim é com a gente. Só que eu não posso me tornar quem são as pessoas a quem eu estendo a mão. Eu não posso basear o meu caráter no caráter das pessoas que eu tento auxiliar, das pessoas que eu estendo a mão. O fato de eu ser bom não é porque eu acho a pessoa legal, é porque um dia Deus foi bom para comigo. E agora eu tento passar essa bondade para frente. Isso é o que nos move, não a rejeição da pessoa ou a aceitação da pessoa. Eu falei aqui no momento de dízimos e ofertas sobre o ID. Sobre o ID, Mateus 28. Está lá, a grande comissão. Nos convoca a pregar o evangelho a toda criatura. Mas o texto também diz que não é todo mundo que vai aceitar. E a Bíblia não diz que para aqueles que não aceitarem eu devo bater com a cabeça deles na parede. A Bíblia não diz que eu devo acorrentar os que não aceitarem e obrigá-los a aceitar o evangelho. Ela não diz que eu preciso passar mais uma semana na casa da Carol porque ela não aceitou a palavra e eu tenho que ficar lá mais uma semana falando para ela sobre o evangelho. Não, muito pelo contrário. A Bíblia diz que o evangelho não é para todo mundo. A Bíblia diz que o evangelho é para quem quer. Anuncia a palavra para todo mundo. Aqueles que quiserem sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que não querem, Leandro? Muito obrigado por me ouvir, meu amigo.
fica aí com teus achismos. Sacode a poeira, não leva contigo nem a poeira da casa dessa pessoa. E vai embora. Esse cara não quer. Simplesmente. E aí diz assim, não, quem não quiser, tu para de anunciar o evangelho. Não, tu fica brabo, tu dá showzinho e para. Faz biquinho e para de anunciar o evangelho. É isso que a grande comissão diz? Não, não é isso. É simplesmente, continua fazendo bem, continua anunciando o evangelho, continua falando. Vão ter pessoas que vão ouvir e vão ter pessoas que não vão querer ouvir. E está tudo certo. Mas continua. E é o que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo sabe que são as pequenas coisas que vão fazer, que vão minar a nossa fé. São os pequenos detalhes. Eu costumo dizer, eu aprendi isso há muitos anos atrás. Ninguém tropeça no trem. O trem todo mundo vê. A gente tropeça no quê? No trilho. A gente tropeça no trilho, que é muito menor do que o trem. E Paulo sabe disso, e por isso ele está dizendo, não para. Continua fazendo bem. Porque no tempo certo, a colheita vem. E aí, o cansaço espiritual, geralmente, ele não vem do excesso de trabalho. Ele não vem do muito fazer. Ele vem de faltas invisíveis. De coisas que a gente ouve, de coisas que acontecem no dia a dia. É disso que vem esse cansaço espiritual. A gente se cansa quando a gente investe amor e recebe indiferença. Aí começa a cansar, não é assim? Pô, mas eu faço tanto por aquela pessoa e eu não sou reconhecido por ela. Mas tu está fazendo para ser reconhecido ou tu está fazendo por amor? Porque o amor, ele não cobra. Né? O amor, ele não cobra nada disso. Ele faz por amor. Amor não é sentimento, tá, pessoal? Amor não é sentimento, amor é decisão. Eu decido amar. É diferente desse amor que a gente acha, né, que mexe com o nosso coração, que dói, que faz suar, que dá arrepio. Amor não é isso. Amor é decisão. Amor é olhar para a pessoa que me ofendeu e decidir amar aquela pessoa. E o maior exemplo que nós temos de amor é o amor crucificial. É o amor sacrificial de Cristo, que está lá pregado na cruz, sendo ofendido, cuspido, esmurrado. E ele olha para os céus e diz, Pai, não imputa a eles esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Isso é decisão. Decisão de amar, independente do que as pessoas façam. Nós nos cansamos quando obedecemos a Deus, mas as circunstâncias parecem piorar. Já viu aquele cara que não conhece o Evangelho, vem para a igreja, reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e daqui 2 semanas ele diz assim, parece que minha vida piorou? Vocês nunca ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes, comigo foi assim. A minha vida parece que piorou quando eu aceitei a Cristo. Quando eu reconheci Cristo, eu não gosto dessa palavra, eu falo ela, mas eu não gosto. Eu não aceitei a Cristo, Ele me aceitou, Ele me chamou, Ele que me aceitou. Eu que precisava pedir desculpa, não era Ele, não. Então, quando Cristo me chama, e eu reconheço Ele como Senhor e Salvador, a minha vida faz assim, ó, cai num buraco. E eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Me falaram que ia melhorar, salvação, fé, mover, e o negócio está dando tudo errado. Mas não é que está dando tudo errado, é porque a gente vivia com uma mentalidade de que o que a gente fazia era o certo. E agora, à luz do Espírito Santo, a gente tem que abrir mão dessas coisas. E para nós, de carne, falando através da carne, é prejudicial. Porque muitas vezes eu tenho que abrir mão do meu trabalho, eu tenho que abrir mão de amigos, eu tenho que abrir mão de hábitos. E não é porque o pastor está mandando eu abrir mão, é porque o Espírito Santo está te convencendo de que você precisa fazer aquilo.
Ele está te constrangendo a fazer aquilo. É o Espírito Santo que faz isso, não é o pastor, não é o Leandro que vem aqui pregar, não é o ministério de louvor, não é o amigo cristão, não. É o Espírito Santo que te convence que você precisa abandonar lugares, pessoas e práticas. É Ele. E aí começa a ficar difícil mesmo. Começa a ficar difícil. Porque aí tu tem um relacionamento, sei lá, com um amigo de 10 anos, que você vê que não adianta tu falar do que está acontecendo contigo, através de Cristo, para aquele cara. Por quê? Porque ele não quer. E o que eu falei que a Bíblia diz? O evangelho é para quem quer. E eu estou vendo que meu amigo não quer. Não quer. A conversa com ele já não faz mais sentido. Eu falo de uma coisa, ele fala de outra. Eu quero falar sobre família, eu quero falar sobre as coisas que Deus tem feito na minha vida. Ele quer falar de balada, ele quer falar de adultério, ele quer falar de droga, de bebida, disso e daquilo. Já não bate mais a conversa. E aí a gente começa a se afastar. A gente começa a abrir mão dessas coisas. Aí eu frequentava lugares que quando eu chego lá naquele lugar, o Espírito Santo que já habita em mim diz assim: meu filho, esse aqui não é o teu lugar. O teu lugar é outro. Eu não te chamei para tu permanecer aqui nesse lugar. E aí tu mesmo começa a te dar por conta disso. E aí tu começa a te afastar. Aí quando tu te afasta, o que os amigos falam? Ó o crentão lá, o santarrão. Aí começa o desprezo, a ironia, os olhares maldosos. E aí isso vai cansando. Está vendo como é muito mais sutil? Muitas vezes as pessoas nem chegam para ti e dizem assim: ô Neto, tu tá chato, cara, virou crente, chato. As pessoas não falam isso. As pessoas simplesmente desprezam. Estamos aqui numa rodinha, aí ó, lá vem o santarrão, vamos sair fora. Vamos fazer um churrasco, não vamos chamar, não. Não, o Neto e a Adri, não, eles vão vir com aquela conversa fiada deles lá. Não, deixa eles de fora. Aí a gente começa a se sentir excluído pelos nossos amigos, por aquelas pessoas com quem a gente se relacionava. E aí é isso que Paulo está falando. Não cansem de fazer o bem, não se cansem com essas coisas, porque não é isso que vai afastar vocês do amor de Deus. E se você continuar, no tempo certo haverá uma colheita. Porém, para que essa colheita aconteça, vocês não podem parar. Vocês não podem parar no meio do caminho. O cansaço é um sintoma de que tiramos os olhos da fidelidade de Deus e colocamos no relógio. E isso aqui me chamou muito a atenção quando eu coloquei isso aqui na mensagem. Quando a gente tira os olhos do amor de Cristo, da fidelidade que Ele tem para conosco, e a gente começa a colocar os olhos no tempo que as coisas levam para acontecer, a gente começa a esfriar, a gente começa a cansar, a gente começa a abrir mão do que a gente não deveria abrir mão, porque a gente entende que, não, eu estou fazendo, então tem que acontecer, e a gente é imediatista, a gente acha que a gente fez uma boa ação hoje, amanhã ela tem que dar retorno, e não é assim que o mundo espiritual funciona, não é assim. Cristo viveu na terra por 33 anos, não cometeu nenhum pecado, nenhumzinho. Seu ministério durou 3 anos, colheu bons frutos? É claro que sim. Plantou muita coisa e colheu bons frutos nesses 3 anos. Mas qual foi o fim de Cristo? E aí nós somos o alecrim dourado. Nós é que somos. Nós não podemos sofrer, nós não podemos ser perseguidos, nós não podemos ser mal falados, nós não podemos ouvir uma palavra torta, nós não podemos nada, porque eu sou muito bom para ouvir o que a Ju tem para me falar. Eu sou muito bom. Ela não pode falar desse jeito comigo. Quem ela é para falar desse jeito comigo? Quem é? Aí eu sou a 4ª pessoa da Trindade.
Eu me intitulei a quarta pessoa da Trindade, porque eu não posso ouvir desaforo, eu não posso ser mal falado, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo e ficar calado, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente não pode abandonar a nossa fé, aquilo que a gente acredita, por conta desses atos, que muitas vezes vão partir de quem caminha com a gente. Por que que vai partir de quem caminha com a gente? Porque Satanás é sujo, ele é sutil. Ele sabe que se eu falar alguma coisa pro neto, não dá nada, o neto joga no lixo na mesma hora. Agora, se a Adri falar para ele, opa, é a esposa dele. É a esposa, não é o Leandro, que vê ele quarta e domingo, dá um abraço nele e tem uma vida de comunhão com ele na igreja. Às vezes a gente se encontra aí fora para sair para comer e está tudo certo. Se eu falar uma besteira para o neto, talvez ele jogue no lixo e pronto, acabou. Agora, quando alguém próximo chega e fala a mesma coisa, com as mesmas palavras, aí machuca.